Se você, assim como eu, ficou indignado com a falta de sensibilidade do discurso do presidente da Câmara, o Hugo Mota, ontem, onde ele disse que no Brasil a gente tem uma democracia, que não temos crime de opinião, que não temos perseguição, não temos jornais fechados, nem exilados políticos, vem comigo que em 5 minutos eu vou te mostrar que tudo, absolutamente tudo que ele falou naquela parte do discurso está errado. E principalmente, como isso pode descambar, inclusive para mais sanções ainda contra o Brasil por parte dos Estados Unidos, que estão monitorando toda essa situação de injustiça e arbitrariedade em outros países. Primeiro, vamos escutar o discurso aqui, para quem não ouviu ainda. Cláudio Dantas até fez uma observação interessante aqui, né? Quem redigiu o discurso? Eu quero crer que não foi o Hugo Mota que escreveu esse discurso, porque ele é tão desassociado da realidade brasileira que dá a impressão de que foi escrito por um alienígena analfabeto que não tem intimidade com a nossa língua para ele poder ler o que está acontecendo. Vamos lá, porque ele falou. Vamos lá. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Nos últimos Tudo, Hugo Mota, tudo que você falou aqui tá errado. Tudo que você falou aqui tá errado. Talvez esse jantar aqui, né? A imprensa ontem noticiou bastante esse jantar que ocorreu. Que o Moraes deu esse jantar aqui pro pessoal depois da situação do Eduardo Bolsonaro. E muitas coisas falando aqui, entre uma delas, né, a Daniela Lima, que parece que tem um acesso direto ao celular de pessoas poderosas de Brasília, ao WhatsApp. Jantar com 3 poderes sinaliza blindagem a Moraes. Isso é estranho. É estranho porque o discurso do Hugo Mota me parece muito um discurso que busca blindar o autor das arbitrariedades no Brasil. Mas vamos lá, um por um, as coisas que ele falou, vamos desmontar aqui rapidinho, para talvez ele veja esse vídeo e entenda que o brasileiro, principalmente com as redes sociais, e é por isso que eles falam tanto em censurá-las, não vai aceitar ser chamado de idiota. É tipo o Ministério da Verdade, né, do George Orwell, de 1984. 2 mais 2 são 5 e você tem que aceitar. Vamos lá. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força, né? Ok. STF censura site e manda retirar matéria que liga Toffoli a Odebrecht. Ó, e isso aqui não é nem um site de extrema direita postando, não. Era a Globo na época. Tá? G1, em 2019, quando eles ainda se levantavam contra o autoritarismo e as arbitrariedades de ministros. Hoje não, hoje a Globo é o completo oposto disso aqui, mas fica salvo, né? Hoje a Globo não tem problema nenhum com autoritarismo, arbitrariedade, porque os únicos alvos são a direita, mas nessa época aqui a própria Globo chamava de censura, né? Vamos ver aqui, o Universo Online, né? A Folha. Após decisão da Justiça, Terça Livre encerra atividades. Então, assim, houve toda essa perseguição, né? O Terça Livre, que era um canal conservador, como se fosse um pecado ter um canal conservador, né? Teve sua conta banida do YouTube pelas decisões do Moraes, que também acumula o inquérito dos atos antidemocráticos, né? A declaração ocorreu após 7 decisões judiciais, como a determinação de exclusão do canal Terça Livre no YouTube pelo ministro do STF. Hugo Mota, meu amigo, se você tirar uma matéria do ar e se você excluir os canais de um jornal, isso não é antidemocrático? O que é então? Isso não é censura? A própria Globo chama de censura, né? E agora vamos aqui, que ainda tem mais essa situação. TSE manda redes sociais bloquear ganhos de perfis bolsonaristas. Então você é um comunicador, você é um analista político, você está fazendo o seu trabalho, você não pode ganhar pelo seu trabalho. Simplesmente porque alguém do TSE nessa época aqui, com a ajuda do corregedor geral, né? O Luiz Felipe Salomão, determinou. Não, isso aí é fake news, eu acho que isso é fake news. Então, sem nenhum inquérito, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação, determinou que aqueles profissionais da comunicação não poderiam receber pelo seu serviço. Depois de tudo que eu falei, vamos repetir a sua frase aqui, vamos ver se ela faz sentido, Hugo. Democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas,
nem presos ou exilados políticos. Ah, essa é boa também. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Eu acho então que a Espanha resolveu negar o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio simplesmente porque ela não gosta do Brasil, né? Deve ser isso. Simplesmente para criar. Justiça espanhola entendeu que atos atribuídos ao jornalista são protegidos pelo direito de liberdade de expressão. E foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos também com o Alan dos Santos. Estados Unidos negam a extradição do Alan dos Santos por crime de opinião. Então tá aqui os perseguidos políticos que você queria. Tá aqui os censurados políticos que você queria. Vamos mais uma vez voltar aqui para sua fala, que não faz sentido nenhum. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Hugo Mota, qual crime o Alan dos Santos foi indiciado? Ninguém sabe, porque ninguém tem acesso aos autos. Ninguém sabe qual crime que ele está respondendo. Simplesmente sabe que há um pedido de extradição contra ele. E o Oswaldo Eustáquio, a própria justiça espanhola falando, não, isso é opinião. Parece que vocês estão querendo que eu mande de volta um cara que está criticando os poderosos aí. Mas isso é contra tudo que a gente é contra, que a democracia é contra. Pelo amor de Deus. Vamos ver que tem mais. Eu prometi pra vocês que eu ia rebater todas as falas dele. Vamos lá, tem mais um pouquinho aqui, tá acabando. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Esse aqui, na verdade, é um crime de opinião, né? A própria Espanha tá falando que não vai extraditar o Oswaldo Eustáquio por causa de crime de opinião. Estados Unidos, a mesma coisa. Crime de opinião. E presta atenção, Hugo Mota. Não são blogs de extrema-direita, é a própria imprensa falando. A própria imprensa que ajuda todo dia isso a se manter, esse autoritarismo a se manter, falando sobre isso. Meu Deus, quem que escreveu esse texto pra você, cara? Acabaram com sua vida, destruíram sua reputação. Destruíram sua reputação. Não sei o que teve nesse jantar, se a comida foi boa, se valeu a pena, mas sua reputação no quesito de análise e de atuar com imparcialidade e justiça como presidente da Câmara foi destruída. Ah, aqui também é muito bom essa parte, né? Vamos lá. Não mais dos políticos. Crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais usurpação de garantias constitucionais. Ué, e o artigo 53 da Constituição que prevê que determina a Constituição. Constituição deveria ser a maior carta do país, é a maior carta de leis do país. O que todo mundo deveria respeitar e não ficar questionando, não ficar atentando contra ela. A Constituição diz, artigo 53, todo deputado é inviolável por quaisquer palavras, opiniões ou votos ditas no exercício de seu mandato. E mesmo assim o Daniel Silveira foi preso. E não só ele foi preso, como depois o indulto que o Bolsonaro deu para ele, que também é uma garantia constitucional atribuída ao presidente, para o presidente da República, foi revogado pelo STF. Então só nesse caso aqui tem duas garantias constitucionais sendo extirpadas do ordenamento jurídico brasileiro, né? E eu não vou nem falar dessas outras, né? Tem essas pessoas que infelizmente o seu discurso, Hugo Mota, ataca, atinge, aflige essas pessoas. STF condena mais 10 réus pelos atos antidemocráticos. Os julgamentos foram realizados em sessões virtuais, meu Deus, tá condenando pessoas em sessões virtuais. Meu Deus do céu. E aí fala essa questão, não tem individualização da pena. Ó, na primeira turma, 2 condenados receberam pena de 17 anos e outros 4 de 14 anos. E aí você vai lá ver, primeiro que já tá errado, o advogado não poder sustentar presencialmente. Tinham que ser sessões transmitidas pro Brasil inteiro. Por que estão fazendo isso aqui na surdina, escondido? Ué, vocês não querem mostrar quem são os inimigos da democracia? Por que estão fazendo essas sessões em plenário virtual? Porque tudo ali tá errado. Não individualiza a pena. Então, um cara que tava lá passeando, um cara que chegou lá de incauto, um cara que não entrou no prédio, o cara que entrou no prédio, o cara que quebrou, que não quebrou, uma que pichou com batom, outra que quebrou tudo, estão recebendo as mesmas penas praticamente, todo mundo com mais de 10 anos. Isso aqui. E principalmente sendo julgados num lugar que não deveriam ser julgados, porque o STF não é foro para pessoas comuns. E você sabe disso. E mesmo assim você se dispõe a fazer um discurso desse, pedindo, né? Um discurso desse é a mesma coisa que você tá falando pra uma pessoa que acabou de ser roubada,
né, que tá sendo roubada, que tá sendo atacada pelo assaltante, que ela não tá sendo roubada. Tá? Um discurso desse é a mesma coisa que você falar pra uma pessoa que tá, é, sei lá, que tá, no dia, que tá de dia, que ela tá passeando de dia, meio-dia, você chegar a tentar convencer ela que tá à noite, que tá uma noite muito bonita. Olha que noite bonita aí, esse solzão aí na sua cara. Você entendeu? As pessoas estão vendo o que tá acontecendo. E claro, a gente não pode deixar de mencionar isso aqui. Moraes vota para manter Zanin indino em julgamento de denúncia de golpe e também votou para manter ele mesmo, né? O Moraes votou para manter o Moraes, né? É muito engraçado. Moraes vota contra o próprio impedimento para analisar a denúncia de golpe. E é engraçado que você clica aqui na matéria e quando você vê a matéria, na verdade, eles fizeram uma correção aqui, né? O texto não é o mesmo. Então o título é esse, que é o título mais absurdo. Eu desafio qualquer um a explicar isso aqui em qualquer país civilizado do mundo. Não, peraí. Então um juiz que está sendo acusado de ter algum tipo de interesse pessoal no caso, solicita o impedimento dele e esse mesmo juiz determina que ele não está impedido para julgar? Como que você explica isso, Hugo Mota? Você não explica isso para ninguém no mundo. Ninguém no mundo. Só que aqui no Brasil você não precisa explicar. Os atropelos constitucionais, as ilegalidades só acontecem e vão para frente. E tem horas que é a imprensa avalizando, tem horas que são discursos como os seus, que não se engane, não se engane, vão entrar para os anais da história brasileira como os discursos mais vergonhosos da história do nosso país. Obrigado a quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, sua curtida, mande esse vídeo para seus amigos e nos siga nas outras redes. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.